Senhor tem para mim nesta noite, para a tua igreja. O Senhor tinha revelado a palavra e quando eu chego aqui é confirmada pela boca do pastor que é uma campanha de libertação, uma campanha de purificação, e eu creio que Deus vai bradar na minha vida e na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Já foi lido aqui o tema, glória a Deus, dessa campanha, e eu gostaria de ler em 2 Reis, no mesmo capítulo 5, glória a Deus. E no versículo 17, eu só quero cumprimentar um ponto-chave, glória a Deus, nessa palavra, aonde Deus veio revelar ao meu coração nessa noite. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 17. Todos aqueles que acharam se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Exaltado o nome santo do Senhor. Quando nós nos colocamos em pé diante de Deus, estamos reverenciando a palavra daquele que vai falar. Porque certa vez o Senhor diz assim: filho do homem, coloca-te em pé e eu falarei contigo. Glória a Deus. E Deus já vai começar a falar conosco nesta noite. Vai continuar falando assim como Ele falou nos louvores, assim como Ele falou pelas palavras dos teus servos que foram usados aqui. O Senhor vai continuar nos abençoando, nos dando o maná do céu, que é a tua palavra santa e verdadeira. Amém, igreja do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: e disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a esse teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses que não seja o Senhor. Amém? Diga assim comigo: nunca mais oferecerá sacrifício e holocausto a outros deuses que não seja o Senhor. Glória a Deus. Podemos dar um brado de vitória e levar o Deus. Irmão, continue em pé. Vamos colocar a Bíblia aí no banco. Eu quero levar o hino que ele saiu com o varão aqui. Glória a Deus. Ré maior, varão. Ficamos a semana inteira ensaiando, só Deus sabe que não é verdade isso. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. O baterista fugiu. Cadê o baterista daqui? Glória a Deus. Pegue na mão do teu irmão. Hoje é noite de vitória para a minha vida. Hoje é noite de vitória para a tua vida. Se você conhece esse louvor, se você não conhece, só cantando glória a Deus, aleluia, deixa o Espírito Santo tocar em você. Pois esse louvor é uma oração cantada. Em muitas lutas e batalhas da minha vida, sempre cantei esse louvor. E o Senhor fala muito comigo. E que Ele vai falar com você nesse momento. Amém? Glória a Deus. Então, vamos, rei. Por toda a minha vida, oh, aleluia.
Deus. A palavra do Senhor nesta noite nos fala sobre um homem chamado Naamã. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que Naamã, ele era o chefe do exército da Síria. E a palavra do Senhor diz que ele era um varão valoroso, um homem de guerra, um homem que já tinha dado muita vitória para o rei da Síria. Foi no primeiro e pode rodar. Já tinha conquistado muitas terras, já tinha conquistado muitos reinos, vencido muitas batalhas. Tem a primeira, a segunda, a terceira. Depois tem repetida, depois... Meus amados, muitas das vezes você é uma pessoa, meu querido, uma pessoa entendida, uma pessoa trabalhada, uma pessoa viajada em vários assuntos. Muitas das vezes você é alguém muito valoroso, meu querido, mas no fundo do teu coração há um segredo que o homem da terra não conhece, ou talvez é um segredo que poucos conhecem, aonde te oprime, aonde te machuca, aonde você sente a fraqueza do teu ser. Meus amados, esse homem também tinha um segredo. Esse homem, ele era um homem leproso, apesar de ser um homem de guerra, um homem de vitória, um homem valente, ele era um homem leproso. E diz a palavra do Senhor que isso lhe trazia muita angústia, muita dor e tristeza. E quando ele ia se lavar, diz a palavra do Senhor que tinha ali uma jovem que foi levada cativa por Israel até a Síria, por exército de Naamã. E Naamã tinha pegado essa menina e colocou ela como serva de tua esposa. Ou seja, a menina era escrava da sua esposa, trabalhava aos serviços domésticos na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. E quando ela vinha Naamã para tomar o seu banho, quando viu um homem de guerra, aquele homem de um exército, capitão, general de exército, chefe de exército, homem honrado, homem valoroso, então aquela menina, quando ia preparar o seu banho, ele começava a tirar as vestimentas de guerra, tirar ali a sua armadura, ela viu o teu corpo e via que ele era um homem leproso. Irmãos amados, naquele tempo, quando a pessoa era leprosa, no meio de Israel, o leproso era colocado para fora do arraial. A pessoa que tinha lepra era tirado para longe da cidade, era separado da cidade, era colocado, meu querido, para fora da cidade. Era algo muito desonroso ser leproso, era considerado uma pessoa imunda, era considerado uma pessoa que talvez o pecado tinha lhe dado ali aquela sentença. Irmãos amados, mas quando aquela jovem que estava ali viu que Naamã era um homem leproso, ela correu e disse para a esposa de Naamã, sua senhora: ai, quem dera se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta lá da minha terrinha Israel. Se ele estivesse lá, certamente o profeta ia colocar as mãos sobre ele e ele seria curado, porque o profeta da minha terra, ele não serve a qualquer Deus fraco, ele não serve a Deus Baal, ele não serve aos deuses do terreno de Umbanda, não serve aos deuses do terreno de Macumba, ele serve ao Deus Todo-Poderoso, aquele que jogou na mão, aquele que jogou na mão do joelho, aquele que destruiu mais de 900 profetas de Baal. Ele serve ao Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E se essa igreja não pegar, está entendendo essa mensagem, e teu Deus não é Deus, e teu Deus é Ele. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, aquela palavra entrou e penetrou no coração da esposa de Naamã. Naquele momento ela foi ter com a esposa e disse: olha aí, meu querido, meu senhor Naamã, meu esposo, lá na terra da escrava, a terra de Israel, tem lá um profeta. Se você estivesse diante dele, certamente seria curado dessa tua lepra. Naamã, mais que depressa, nasceu no coração dele uma esperança. Nasceu no coração dele uma esperança que os seus deuses não puderam dar, que o Dagon não pode dar, que aqueles deuses da Síria não podem oferecer para ele. Ele foi correndo falar com o rei da Síria e disse: rei, lá na terra de Israel, diz que tem um homem lá que pode me curar, que tem um homem lá que serve ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está falando, meu querido? Que Deus está levantando o profeta nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo os últimos momentos na face da terra. O evangelho, meu querido, está sendo disseminado de uma maneira irreal, de uma maneira que não é verdadeira. Homens
Israel. Irmãos amados, para quem não sabe, a Síria era um grande império que dominou todos os reinos, e também Israel estava dominado pela Síria. Agora, quando chega ali Naamã de viagem com a sua comitiva, chega até o rei de Israel, e ele fala assim: rei, eu fui enviado aqui pelo rei, ele mandou uma carta. Quando o rei de Israel começou a ler a carta, ele viu que o rei da Síria dizia assim: ó rei de Israel, eu enviei o mensageiro Naamã para que tu o cures da lepra. Irmãos amados, o rei de Israel começou a tremer todo, rasgou as suas vestes como um sinal de indignação e disse assim: por acaso eu sou Deus para dar a vida ou dar a morte? Por acaso eu tenho poder para curar, para salvar, enviar o meu querido ao homem errado? Quantas pessoas, meu querido, têm passado por lutas, por problemas, têm passado por problemas familiares, no casamento, nos problemas financeiros, e têm ido a lugares errados, têm buscado ajuda em lugares errados, têm entrado em lugares errados para continuar ali fazendo coisas à vontade do diabo que não agradam a Deus. Tem ido, meu querido, pagar muito caro por trabalhos, tem ido pagar muito caro, entregar nas encruzilhadas, entregar, meu querido, nas matas virgens, nas cachoeiras, e nada pode resolver. Assim também enviaram o homem errado, e quando ficou ali sabendo Eliseu, o profeta do Senhor, que o rei rasgava as suas vestes, ele disse assim: deixai que o homem venha a mim, porque saberás hoje que ainda há profeta em Israel. Ainda há Deus está chamando você para ser uma profetisa, para ser uma profeta do Senhor. Irmãos amados, naquele momento, o rei agora envia a sua comitiva, envia a comitiva de Naamã até a casa do profeta Eliseu. Aleluia. Irmãos amados, no momento que ele chega até a casa do profeta Eliseu, diz a palavra do Senhor que Eliseu não saiu para atender. Eliseu deu uma ordem para o moço que estava com ele, Geazi, e disse: vai até esse homem e manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos amados, sendo um homem respeitado, sendo um homem de posição, sendo um homem de uma hierarquia ali no exército da Síria alta, ele ficou muito indignado. No momento ele não conhecia o trabalhar do Deus de Israel, ele não conhecia como operar o Deus de Israel, e ele muito indignado abaixa a sua cabeça e se prepara para voltar para a Síria. E ele falando com os seus servos, ele dizia assim: eu achei que o homem ia vir aqui e estender a mão para o céu, e orar, ia pôr a mão nas feridas, ia clamar ao teu Deus, ia fazer uma passeada do farofa do Nedeca ali na preta, e vai deixar o próximo pela encruzilhada, cometendo na minha terra, para que esse Deus pudesse operar. Mas ele não sabia, meu querido, que o meu Deus não precisa de caminha preta, o meu Deus não precisa de terra ser deixado na encruzilhada. Se o coração está e se você crê hoje, vai ser a noite da tua vitória. Só tem pensado nesse Deus. Naquele momento o servo, o Espírito Santo agora é o crente todo no servo de Naamã, e ele diz assim: meu Senhor, por acaso pediu algo difícil para que você faça? Ele só pediu uma coisa simples, para que o Senhor mergulhe 7 vezes no Jordão. Ainda replica Naamã e diz assim: não são Abana e Farpar, rios de Damasco, muitos mais límpidos, muitos mais puros do que esse rio Jordão? Sabe o que Deus está falando para você, meu querido? Que não é do jeito que você quer. Deus não quer do jeito que você quer artimanhar, do jeito que você quer fazer para ele operar. Deus, ele opera do jeito que ele quer. Muitas pessoas não recebem a bênção porque Deus manda fazer de um jeito, ele quer fazer de um jeito dele que parece ser mais fácil. Irmãos amados, certamente o rei Saul, ele não foi consagrado sacerdote, ele não foi consagrado sacerdote para poder sacrificar, ele tinha sido consagrado rei. O que é do jeito, meu querido, que está querendo tomar um lugar que não é seu, está querendo estar
não pediram para mim trazer lá sacas e sacas de farinha de farol. Não pediu para mim trazer elas vermelhas, elas pretas, amarelas. Não pediu para mim fazer assim, só pediu para mergulhar 7 vezes. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem pedido para você fazer? Deus tem falado para você, confia em mim, não murmure. Você tem murmurado. Acredite na promessa, porque eu te colocarei lá onde eu te disse. Mas muitas das vezes você tem desacreditado na palavra do Senhor. Muitas das vezes você tem menosprezado a profecia. Muitas das vezes você tem olhado para as barreiras, tem olhado para os utensílios, tem olhado para as pedras e não tem olhado, meu querido, para a promessa de Deus. Mas eu quero te contar um segredo nesta noite. Os murmuradores morrem todos no deserto. Quando Moisés foi enviado para livrar o povo de Israel, quando ele estava caminhando no deserto para livrar o povo de Israel, muitos dos anciões do povo começaram a murmurar, começaram a olhar para trás e a lembrar: nós comíamos no Egito junto às panelas de carne, agora estamos aqui nesse deserto para morrer. A ira do Senhor foi tão grande, meu querido. E mais um detalhe: eles só tinham visto as 10 pragas que foram lançadas ao Egito, viram Deus tirar eles das mãos de Faraó, viram o mar se abrir, viram a coluna de fogo de noite, viram a nuvem de dia que estava com ele, mas mesmo assim murmuraram do poder de Deus. Sabe o que Deus está me falando aqui? Que pessoas têm visto os Deus operar, que pessoas têm vindo aqui contar testemunho nessa tribuna e agora estão murmurando contra o Senhor. Presta bem atenção agora o que o Espírito vai te dizer. Murmuradores morrem no deserto e não entram na terra prometida. Quando Deus virou com os anciões, ele disse assim: Moisés, sobe o monte. Quando Moisés subiu o monte, ele disse assim: Moisés, de 20 anos para baixo eu vou conservar, mas os de 20 anos para cima não vai entrar nenhum na terra prometida. Se nós formos olhar a geografia de deserto, do Egito até a terra de Israel, a antiga Canaã, nós veremos ali que seria uma viagem bem curta, meu querido. Mas só que Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Deus fez o povo andar pelo deserto, dando voltas pelo deserto, 40 anos, até que todos aqueles anciões viessem a morrer no deserto. Quando a molecada de 20 anos para baixo entraram e foram na terra prometida, eles já estavam com 60 anos. E o povo já tinha crescido, porque já tinha nascido muitos e muitos. Sabe que o Senhor está falando para mim e para você: não murmure para que a tua bênção não caia por terra. Não murmure para que a tua bênção não caia por terra. Está passando pela prova, vai dando glória a Deus. Está passando pela luta, vai cantando glória a Deus. Porque no dia certo, Deus vai te dar a terra prometida. Vai te colocar no lugar que Ele disse. Se você quer, chega lá para a próxima promessa. Aleluia. Deve ter bastante murmurador aí, pastor. Glória a Deus. Eu ouvi glória a Deus, aleluia, muito bom. Aleluia, glória a Deus. Para todos os murmuradores, levanta a mão. Deixa eu conhecer você. Para esse que não murmura, ele está buscando, esperando a terra prometida. Meus amados, agora Naamã se prepara para receber a sua bênção. Pensa, irmão, Deus pede uma loucura para o homem e ele realiza um grande milagre. Sabe por que as igrejas de Deus não têm milagre hoje em dia? Porque não tem homens e mulheres ousados para profetizar. Não tem homens e mulheres ousados para determinar a vitória. Não tem homens e não tem mulheres ousadas para colocar a mão e determinar a bênção. Eles pensam assim: será que vai acontecer?
Será que Deus vai fazer? Irmão, se Moisés pensasse como nós, o mar nunca teria se abrido. Porque Deus pediu uma loucura para Moisés. Moisés pega essa vara que está na tua mão, estenda sobre o mar e o mar vai abrir. Parece uma coisa fácil, não parece? Mas não é. Imagina o povo de Israel todo reunido ali, homens de Deus. Moisés com uma varinha de pau na mão, chega diante da imensidão do mar, diante das ondas gravis, estende aquela varinha para cima, esperando o mar se abrir. E se Moisés colocasse na cabeça, como muitos de nós, eu não vou fazer isso não, o mar não vai abrir coisa nenhuma, eu vou passar vergonha, esse povo vai zombar de mim, vai me chamar de maluco, vai me chamar de Pedro Barrido, vão me apedrejar. Eu tenho uma coisa para falar para você. É para isso que a palavra do Senhor diz assim: de Deus chama as coisas ignoráveis, chama as coisas loucas dessa terra para confundir as que pensam que são. Deus fez uma loucura para operar um milagre. Certa vez não lido, Deus mandou todo o povo de Israel rodear a cidade, aleluia, de Jericó. 7 dias rodeando calado, 7 vezes por dia. No último dia, Deus manda eles gritar diante da muralha. Uma muralha intransponível, uma muralha muito forte. No 7º dia, meu querido, quando eles começaram a gritar, a muralha veio ao chão. E mais um detalhe, para mostrar que a muralha veio ao chão pelo poder de Deus. Aquela prostituta que tinha recebido os espias, que fez concerto com eles, Deus ouviu o concerto que eles ligaram na terra. Só não caiu por terra a casa daquela mulher. Deus sabe do teu problema. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a tua fraqueza. Deus sabe aonde você tem pecado. Deus sabe onde você tem murmurado. Deus conhece as tuas forças, meu querido. E muitas das vezes Satanás, usando vasos dele para lançar contra a tua vida mais angústia, mais tristeza, para dizer que você não é ninguém, para dizer que não tem mais jeito para você, para dizer que você não vai a lugar nenhum. E muitas das vezes nós temos dado os ouvidos, temos andado de cabeça baixa, entristecidos, dando mais ouvido para a conversa fiada de Satanás do que para a palavra de Deus. Eu tenho algo de Deus para você. Você é muito especial. Não, o irmão que está com medo de falar que o irmão é especial. Você é especial! Você é especial, você é especial. Pergunta para ele, você crê nisso? Você crê nisso? Você é muito especial. Se você não fosse especial, o rei da glória, que se assentava todos os dias à direita do Pai no céu, ele jamais deixaria a tua glória. Jamais se despiria toda a tua glória e nasceria como um homem. E viria aqui humilde. E viria aqui como eu e você. Para conhecer, ó querido, a minha dor, a sua dor, a minha fraqueza, a tua fraqueza. E esse mesmo rei, ele foi humilhado, sendo ele criador de todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz assim: porque ele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Jamais ele viria aqui sentir a nossa dor, sentir a nossa tristeza, sentir a nossa luta, a nossa aflição, e no final de tudo, morrer numa cruz, esvaziar todo o sangue por causa de mim e por causa de você. Quando Satanás usa um vaso, meu querido, para falar que você não é nada, para falar que você não é ninguém, para falar que você não vai a lugar algum, aponte o teu dedo de profeta e diga assim: Satanás, caia por terra, porque o meu Redentor vive. Ele morreu. Por que continuar sofrendo? Hoje o encerramento dessa campanha
Se você crê, Deus pode fazer tudo por você. Deus não é de nada difícil, meu querido. Ele só pede simplesmente uma coisa: acredite, creia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não conseguimos agradar a Deus. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Posso gastar todo o meu dinheiro com os pobres. Posso entregar tudo da minha vida. Mas se eu não acreditar no Senhor Jesus, que Ele está recebendo, que o sacrifício dele foi maior que o meu, não valerá de nada e não será recebido por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Naamã começa a experimentar esta fé. Dando ouvido para os seus soldados, ele tira toda a sua roupa e desce até o Jordão. Irmão, para que Naamã descesse até o Jordão não era coisa fácil não, meu querido. Ele era um homem grande. Ali estavam os seus servos junto com ele. Agora acreditando na palavra do profeta de Deus, de um homem desconhecido para ele. Ele desce até o Jordão. Ali Deus começa a trabalhar no coração dele. Ali Deus começa a tirar o orgulho do coração de Naamã. Ali Deus começa a quebrar o orgulho do coração dele. Porque ele queria, meu querido, uma bênção. Ele queria sarar. Quantas pessoas não receberam a bênção porque é orgulhosa demais para não ver o que Deus está mandando? Naquele momento ele chega e mergulha uma vez. Quando ele levanta e olha para o seu corpo, a lepra ainda estava lá. Quando as pessoas não vieram aqui quando começou essa campanha, levantaram a mão dizendo que ia participar da campanha, vieram uma vez, vieram duas vezes, na terceira vez já desistiram. Não conseguiram fazer aquilo que propositaram diante de Deus. Quem está aqui desde o primeiro dia da campanha, levanta a sua mão. Eu creio que hoje, com os 7 mergulhos na mão, Deus vai dar a tua vitória. Naquele momento, meu querido, eles estavam ouvindo a voz de Deus, que Deus tinha falado através do profeta. Agora ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes ele mergulha. E quando ele olha, meu querido, a lepra ainda estava lá. Talvez você veio, meu querido, nesse primeiro dia de campanha e o seu problema ainda está persistindo. Talvez você veio no segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Talvez você veio no sexto dia, meu querido, e a tua bênção ainda não chegou. A lepra de Naamã no sexto mergulho também não tinha saído. Porque Deus não falou mergulhe 6 vezes, mas mergulhe 7 vezes. Essa campanha foi selada não em 6 dias, mas 7 dias, meu querido. Talvez Naamã podia ouvir uma seta maligna lançada contra ele e desistir da cura. Ele podia falar assim: estou fazendo aqui papel de bobo. Mergulhei 6 vezes, a ferida continua do mesmo jeito. Não vou mergulhar mais. Vou voltar lá e vou matar aquele profeta. Mas não, meu querido. Ele acreditou na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está acreditando na palavra de Deus? Você está acreditando na palavra de Deus? Você está perseverando? Talvez a tua luta, meu querido, já passa dos 10 anos. Talvez Deus está provando você para uma grande obra. Porque Deus, quando Ele chama alguém, quando Ele chama o homem, quando Ele chama a mulher, Ele prova. E a prova muitas das vezes, meu querido, não é coisa pequena. Porque talvez o que Deus tem para colocar nas tuas mãos é algo tremendo, é algo muito grande, e não pode ser colocado na mão de qualquer um, não pode ser colocado na mão de um fracote, não pode ser colocado na mão de um covarde, tem que ser colocado na mão de um guerreiro. Deus está preparando você, Deus está te fortalecendo nessas provas. As provas não são para te destruir, são para te moldar, para fortalecer
mão do oleiro. O oleiro não pega lá no barro, meu querido, faz um buraquinho nele e já começa a colocar óleo, colocar mantimento e guardar, não. Ele processa o barro. O barro é batido, o barro é purificado, o barro apanha dali, apanha daqui, é amassado ali, é esmagado aqui. Depois que ele fica uma massa homogênea, que dá para trabalhar com barro, vai de novo para amassamento. É colocado ali no aparelho que começa a girar e começa a ser molhado, amassado, começa a ser empurrado, até que ele chega então em uma forma. Ainda quando ele chega na forma que ele ainda não está pronto, ele vai para o processo do forno. Sabe o que Deus está falando? Tem pessoas aqui, tem vasos aqui que estão entrando no processo do forno, estão entrando na fornalha. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a cozinhar esse barro, temperar esse barro, para testar se ele vai suportar a chama. Porque depois que você suportar essa chama, meu querido, tudo vai ser usado. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é contigo. Quando você está na fornalha, é porque Deus tem pressa de usar a tua vida. Quando as lutas vêm de todos os lados, é a fornalha de Deus para a tua vida. Resista a fornalha. E quando você sair dessa fornalha, Deus vai te enfeitar. Deus vai te embelezar. E vai colocar as especiarias. E vai começar a encher o azeite do óleo do céu. Vai encher próprio nome nessa terra, meu querido. Vai usar você. E aonde você colocar os teus pés, quando Satanás olhar para você, ele vai bater em retirada. Porque o Senhor é uma promessa que nem as portas do inferno permanecerão contra a minha igreja. Se tua igreja toma aleluia! Aleluia! O Senhor acaba de me revelar aqui pessoas estão dizendo assim no teu coração: eu não aguento mais, Senhor. A prova é muito grande, Senhor. Senhor, será que vai cumprir na minha vida mesmo o que o Senhor prometeu? Será que eu vou sair dessa luta, dessa aflição? O Senhor manda te dizer: quem crê verá a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, Naamã, talvez você está na condição de Naamã nesta noite. Falta só mais um mergulho. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você está falando assim: eu não vou mergulhar mais, eu não vou insistir mais, não vou fazer mais campanha, não vou orar mais. Talvez você está, meu querido, um passo de tocar na tua vitória e vai deixar tudo para trás e vai deixar Satanás levar a tua vitória embora. Mas como profeta do Senhor que me trouxe aqui nesta noite, eu vim tão longe só para dizer para você que o diabo não vai roubar a tua vez. Oh, glória a Deus! Você vai ser aqui vitorioso. Mergulha mais uma vez. Confia mais uma vez. Clame mais uma vez. Ore mais uma vez. Consagre e determine. Sabe por que muitos crentes não recebem vitória? Porque não profetizam. A palavra do Senhor diz assim: profetiza, filho do homem, e eu farei. O Senhor pede para que nós somente profetizamos para que Ele faça. O problema do cristão é esperar que Deus desça do céu, venha aqui e comece a fazer tudo por Ele. Não funciona assim. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e enviou o Espírito da verdade que nos ensinaria todas as coisas e que estaria conosco todos os dias. Só que uma coisa o Senhor deixou para nós: nos deu poder, nos deu autoridade, nos deu unção
e nos mandou profetizar. Como assim profetizar, pastor? A minha família está derrotada. O meu casamento está destruído. O meu familiar está nas drogas, está na prostituição, está na bebedeira, está atrás das grades, está no hospital. E você em nenhum momento abriu a tua boca e usou esse poder que Deus colocou na tua mão. E não estendeu a tua mão e não disse assim: em nome de Jesus, eu profetizo a restauração do meu casamento. Em nome de Jesus, eu profetizo a libertação do meu ente querido. Em nome de Jesus, eu profetizo que todos os demônios batam em retirada da minha família, do meu lar. Usa essa boca que Deus te deu. Confia na palavra dele e profetiza. Aleluia. Aleluia. Será que a tua bênção não chegou? Porque está faltando profetizar? Porque é fácil profetizar a maldição. Muitas das vezes, meu querido, vidas estão destruídas porque foram amaldiçoadas desde pequena. Uma brecha do diabo foi aberta, porque Deus trabalha segundo a nossa palavra, e o diabo também. Jesus, quando ele disse assim: toda palavra que sai da boca do homem, ela vai retornar e não vazia. Portanto, preste bem atenção o que a tua boca está falando. Meu Deus! Quando você olha para um filho, muitas pessoas foram amaldiçoadas pela própria mãe. A mãe olha para o filho e fala: esse aí não vai ser nada, esse aí vai ser um vadio. O filho cresceu, o diabo pegou aquela palavra, trabalhou na vida da pessoa, se transformou em vadio. Porque o diabo trabalhou na palavra que foi lançada. É por isso que Deus manda: profetiza, 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 eu farei. Eu quero contar um testemunho aqui, meus queridos. Uma certa vez, quando o Senhor me tirou da banda do rock, eu tocava rock and roll, viajava tocando rock, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade do diabo. Irmãos amados, quando Deus me chama, me liberta, me livra, me lava no sangue dele. Agora eu só tenho o desejo de estar no monte orando, estar consagrando, estar buscando a Deus, posava no monte todos os dias. Aquilo que eu escutava devido até mesmo de pastores: esse moço é louco, esse moço tem problema, fica aí posando no meio do mato, fica aí de joelho no meio do mato, tomando picada de pernilongo, arriscado ser mordido por uma cobra. Mas eles não sabiam que o Espírito Santo estava pulsando no meu coração, que ele estava me preparando como um vaso para ser profeta dessa terra. E certa vez eu comecei a pregar o evangelho ali e ganhei algumas almas para Jesus, e ganhei uma família para Jesus. E uma certa mulher, ela tinha um centro de macumba bem do lado da onde eu trabalhava. Eu gerenciava um depósito de material de construção, e ela ia apontava todos os crentes que eu ganhava para Jesus. Aliás, você fica atrás desse Deus aí, fica atrás desse Jesus aí que não vai dar nada, fica aí, você está sofrendo, cadê esse Jesus que não veio te ajudar? Aquilo me deu uma ira tão grande, que eu falei com uma pessoa que eu tinha ganhado para Jesus, que era da família dela, e disse assim: me dá uma foto dessa mulher, me dá uma foto dessa mulher que eu vou colocar no meu caderno de oração, vou levar para o monte, enquanto Deus não operar o milagre, eu não paro de orar. Irmãos amados, comecei a pousar nas matas orando com a foto daquela mulher. Eu falei: Senhor, o Senhor mandou eu profetizar que o Senhor ia fazer, então eu quero fazer prova se é verdade. Senhor, eu não quero que o Senhor destrua nem que o Senhor mate essa mulher. Com a foto dela levantada, eu profetizei: Senhor, eu quero que o Senhor a salve, e eu quero que lá onde tem a casa dos bichos, onde que é a casa dos demônios, o Senhor destrua, e naquele lugar o Senhor faça um ponto de pregação da tua palavra. Comecei a profetizar 1 ano orando, não vi a resposta. 2 anos orando, não vi a resposta. Quando Naamã mergulhou 6 vezes, eu estava acreditando, estava profetizando. 3 anos se passaram orando, profetizando. E o certo dia os levantes muito grandes contra a minha vida, porque aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus é perseguido por Satanás, mas Deus sempre garante a vitória. Certo dia eu sentado ali atrás daquele computador, e ela passa
bem triste. Estava, Senhor, como muitos devem estar. O que está acontecendo? Por que eu passo por tanta luta? Por que sou tão perseguido? Por que disso? Por que daquilo? Me ajuda. E aquela mulher passa bem na porta e ela estende a mão e diz assim: a paz do Senhor, a paz! Eu passo caí da cadeira para trás. Levantei, acreditei, estava escutando o livro da Cassiane e já desliguei. Eu disse assim: o que a senhora falou? Paz do Senhor, mas não estou escutando direito. O que a senhora falou? Paz do Senhor! Comecei a falar em mistério. Comecei a saudar pessoas querendo comprar cimento, tijolo. Deixa cimento, tijolo para depois. Eu estou orando faz 3 anos. Mas eu acabo por aí, não. Pera aí que você vai dar glória. Quando um dia ela ora por mim, porque eu tenho uma causa na justiça que vai me render um bom dinheiro. Eu falei, eu vou orar, porque falta ainda uma parte daquilo que eu profetizei e eu quero a bênção por completo. Comecei a orar, Deus abriu as portas, ela recebeu aquele dinheiro, destruiu lá a casinha de Satanás, fez uma grande área, comprou cadeira, colocou culto, toda quinta-feira para a glória de Deus, tem culto, tem adoração ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele vai cumprir na tua vida também! Cadê os homens de Deus? Glória a Deus! Aleluia! O que sair da tua boca, você crendo, Deus vai cumprir. Quem está profetizando, levanta a mão. Quem não está profetizando, começa. Glória a Deus! Assim como Naamã creu, 6 vezes ele podia ter desistido. Não desista nunca. Você que estava pensando em desistir, levanta a tua cabeça, dá uma respirada, toma um fôlego, vai de novo, dá um tapa na cara do diabo, porque toda vez que você, meu querido, dá ouvido para a palavra de Deus, o diabo é esbofeteado na cara. Tem pessoas aí que parece que gostam de fazer a vontade de Satanás, deixar o diabo feliz. Quem gosta de deixar o diabo feliz aí, levanta a mão. Nem eu. Eu gosto de ver o diabo dando pulo de raiva dessa altura. Eu gosto de ver o diabo escancarado no chão, esmagado como uma cobra que ele é. Se você também gosta, começa a ouvir a palavra de Deus. Começa a tomar posse da palavra de Deus. Começa, meu querido, a fazer o que Deus está te mandando. O Senhor todo dia está assistindo, Ele colocado homens nessa tribuna para falar com você. Deus está falando com você. Deus está todos os cultos falando com você. E você não está entendendo. O teu ouvido espiritual. E você vai ser vitorioso. Aleluia. Assim como Naamã, um homem que não era nem crente, mergulhou a 7ª vez e acreditou. Quando ele acreditou, meu querido, a palavra nos diz que a tua pele era como a pele de um bebê recém-nascido. Estava perfeito. Não tinha nem um cravinho, nem umas espinhas. Até as irmãs queriam ter uma pele como aquela. Aquela pele lisinha de bebê. Não precisava nem gastar mais com creme. Na mão não precisa nem gastar aí nas estéticas nada, meu querido. Porque o poder de Deus o curou. Porque ele creu. Porque ele insistiu. Ele foi até o fim. Não vai até metade do caminho. Vai até o fim. Aleluia. E Deus vai colocar a bênção nas tuas mãos. Você acredita nisso? Se você não acredita, eu tenho pena de você. Porque Deus, meu querido, nunca vai operar um milagre na sua vida se você não crer. Quando nós, meu querido, queremos colher algo, por exemplo, se eu quero colher arroz, eu planto primeiro. Primeiro se planta arroz, o tempo vai agora, ele vai passar, vai chover, o arroz vai florescer, vai demorar para madurar até que nasça o arroz. Até que depois ele vem com casca, vamos ter que ter um trabalho para tirar a casca. Depois nós vamos comer o fruto. Assim é a fé. Você tem que plantar a fé.
Você planta uma semente de fé. Você planta uma semente acreditando na palavra de Deus, acreditando na tua bênção, acreditando na tua vitória. Deus vai começar, meu querido, a mandar uma chuva de graça, que vai começar a irrigar essa tua semente. Ela vai germinar, vai criar raiz, vai crescer e vai dar fruto. E quando der o fruto, você vai se deliciar. Aleluia. Irmãos amados, eu quero fazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Todas as igrejas que eu tenho passado, o Senhor tem dado vitória. Como hoje é o culto de libertação, cura, quebra de maldições, eu quero orar por quebra de maldição nesta noite. Amém? Eu convido a todos a ficarem em pé no nome de Jesus. Irmãos, muitas das vezes, como eu disse aqui, a minha família, meu querido, quando eu era pequenino, recém-nascido, foi lançada uma maldição na vida da minha mãe. Foi pago os demônios para destruir a vida dela e tirar a minha vida. Aquela legião manifestava na vida dela, meu querido. Eu tenho 10 tios do meu porte físico. Minha mãe é uma mulher baixinha, era magrinha. Ninguém conseguia segurar. Porque o demônio pegava ela, arrebentava uma, arrebentava outra, amarrava nas cordas, arrebentava as cordas. Até que Deus enviou um vaso dele lá para repreender Satanás e expulsar da vida dela. Pessoas lançam a maldição com palavras escritas, com trabalho de feitiçaria. Por isso que muitas vezes, meu querido, você entra no emprego, você está feliz, está tudo bem, de repente a empresa fale, de repente, por um motivo ou outro qualquer, você é expulso da empresa, não vai para frente. Pode ser uma maldição na sua vida. No seu relacionamento, você ainda quase para casar, meu querido. De repente, desmorona tudo, nada dá certo. Pode ser uma maldição na sua vida lançada. Mas eu sou crente, meu querido. Quantos crentes que eu orei para Deus quebrar a maldição? Porque nós somos crentes, nós somos falhos e Satanás só tem uma brecha para entrar na nossa vida. Amém, igreja? Estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, eu convido a todos, não a todos que façam esse propósito. Irmãos, eu vou orar aqui, se Deus revelar, se Deus tiver algo para ser destruído, uma maldição para ser quebrada sobre a sua vida, ou um demônio para ser destruído que te persegue, ou uma obra de bruxaria para ser quebrada, Deus vai revelar como. Faça assim com as suas mãos. Todos. Eu peço que os irmãos que estão com um bebê no colo também façam assim. Faça assim com as tuas mãos. Faça assim, todos, assim. Fique assim. Irmãos, eu vou orar ao Senhor. Se tiver alguém nessas condições, o Senhor vai travar a mão dessa pessoa. Não solte a mão. Não solte. É melhor que você receba a bênção do que lute e fica convivendo com a derrota. Irmãos, se houver alguém nessas condições, o Senhor vai revelar travando a sua mão. E você não vai soltar até que eu ore por você para essa maldição ser quebrada, para essa serva maligna ser destruída na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Você não vai orar. Eu vou orar por você. Eu peço que você pense, meu querido, naquela área da sua vida que não vai. Que você já orou, já determinou e parece que não vai. Está difícil. Parece que tem algo amarrando, destruindo. Feche seus olhos, todos. Eu peço todos. Feche seus olhos. Não ore, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em o nome de Jesus, meu Pai, estou aqui fazendo esse propósito que o Senhor tem me dado. Senhor, meu Deus, se houver aqui em nosso meio, meu Pai, alguma maldição lançada, escrita, falada, cantada, paga, Senhor, em terreiros de macumba, paga, Senhor, em cruzilhadas, Senhor, em matas virgens, eu peço que o Senhor venha operar aqui, Senhor. Espírito Santo, eu peço primeiramente perdão, porque eu sou um homem falho, pecador e miserável, mas eu peço que o Senhor passe agora, Senhor. Trava, Senhor, as mãos dessa pessoa que precisa do milagre. Não deixe o diabo, Senhor, tentar me enganar. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, repreenda ele, travando as mãos, Senhor. E só permita, Senhor, que as mãos solte no momento que eu orar para quebrar essa maldição. Senhor, para a tua glória, eu profetizo aqui, opera esse milagre, opera essa bênção, para que essa pessoa seja liberta, para que essa pessoa vá para frente, receba a vitória e seja feliz no teu nome, para que a alegria dela seja completa. Em nome de Jesus eu determino, Senhor. Ah, Senhor, opera. Eu te agradeço, Senhor.
Meu Deus, eu quero que sejam quebradas as maldições do casamento, na vida financeira, na família, Senhor, e todas as ciladas do diabo destruídas, em o nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, amém, 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 Senhor Jesus. Se tiver alguém que não pode soltar as mãos, vem rapidamente aqui à frente. Se tiver alguém que não pode soltar as mãos, vem rapidamente aqui à frente. Glória a Deus. Se tiver alguém que não pode soltar as mãos, vem rapidamente aqui à frente. Segura o bebê para mim, segura o bebê. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que não pode soltar as mãos, vem aqui à frente. Você que não fez esse propósito, irmão, você perdeu uma oportunidade. Perdeu uma oportunidade de receber a tua vitória. Perdeu a oportunidade de Deus quebrar a maldição contra a sua vida e dar vitória. Segura que vai cair. Você que não fez esse propósito, perdeu uma grande oportunidade. Quem não pode soltar as mãos rapidamente, não tenha vergonha, para a glória do Senhor, vem aqui à frente. Não pode soltar as mãos, não? Não pode soltar as mãos? Não pode soltar? Não pode soltar as mãos, não? Não solta as mãos, varão? Força aí, não consegue soltar? Aleluia. Não? Travou? Aqui, varão. Segundo a profecia, como eu disse, profetize, Deus faz. Deus pede para a gente fazer uma loucura e eu quero milagre. Varões, fica atrás desses homens e mulheres que estão aí. Meu Pai, se é cura, eu peço para o Senhor anestesia. Se é demônio, Senhor, eu peço que o Senhor já envie os anjos, meu Pai, lá onde foi feita a obra, e comece a tocar agora nessas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Eu quero toda maldição destruída. Senhor, na área da vida dele, meu Pai, que o diabo está bloqueando, eu quero toda maldição destruída. Em nome de Jesus, eu amarro todo demônio pago, toda maldição lançada contra ele falada, repreendo e ordeno que seja quebrada agora. Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição. Em nome de Jesus, solta a tua mão, receba a tua vitória, bate palma para Jesus. Toca Jesus agora. Toca agora, Jesus. Todo demônio, Jesus. Todo demônio tem que lutar contra essa alma. Eu repreendo, meu Pai. Ah, Satanás. Demônio da angústia. Tu não vai operar mais nesta vida. Tu não vai operar mais nesta vida, demônio da angústia. Porque em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, eu estou repreendendo a tua ação. Meu Pai, toca para a tua unção, vai desfazendo as correntes, vai quebrando todas as correntes, toca agora. Em nome de Jesus, eu amarro toda vez que eu tenho lutado contra esta vida, toda maldição eu repreendo e eu ordeno cair por terra, quebrada em nome de Jesus, saia do mal. Em nome de Jesus, solta as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus. Fica aqui. Não pode soltar, não, meu não. Pai, toca nessa vida, meu Pai. Toda maldição, em nome de Jesus, eu ordeno nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Eu quebro toda maldição em nome de Jesus. Solta as tuas mãos, querida. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Fica aqui. Glória a Deus. Soltou a mão, querida. Soltou. Puxa. Abre aqui para mim, varão. Abre aqui. Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu unjo, Pai, nas mãos da tua filha, Pai. E todo mal, toda maldição já está destruído no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero toda maldição. Meu Pai, mostra a vitória. E eu quero, meu Pai, que ela venha aqui testemunhar. Que ela venha testemunhar a transformação a partir de hoje. Obrigado, Pai, porque é o teu vaso e a tua serva. Obrigado por esta vitória. A irmã também não pode soltar a mão. Pai amado, vai tocando agora, meu Pai. Se é cura, eu peço que o Senhor anestesia ela. Se é cura, eu peço que o Senhor anestesia. Toca nos ossos. Toca, Senhor, nos tendões e nervos. Toca, Senhor, nas vísceras. Sim, Senhor, toca. Com 13 anos de idade, uma pessoa da família lançou uma maldição por causa da inveja.
dizendo que ela nunca seria feliz, de quanto índia cai, quanto ré e a sua quanto lai. Mas hoje o Senhor quebra essa maldição, ela escutando. Ah, Senhor meu Deus, eu quero que o Senhor prove e controle, Senhor, toda a palavra, e que a tua vida testemunhe a grande vitória. Em nome de Jesus, eu amarro e repreendo toda maldição. Satanás pega essa palavra de maldição e leva contigo agora em nome de Jesus, eu repreendo, sai todo mal. Eu quero essa maldição. Seja liberta agora em nome de Jesus. Solta a tua mão, querida. Amém? Toma posse da vitória em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, toda maldição contra a vida dessa criança eu amarro, quebra em nome de Jesus, destruo em nome de Jesus, eu abençoo essa criança, quebrando todo o laço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, garotão? Amém? Glória a Deus. Igreja, estende as mãos aqui para frente, igreja. Eu quero orar por cura. Eu quero orar aqui por cura e revelação do Senhor. Eu quero